Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é a terceira aula da nossa playlist de botânica. E hoje a gente vai mergulhar no universo da reprodução, das angiospermas. No último conteúdo que a gente abordou aqui no YouTube, a gente falou dos ciclos de vida, né? A gente falou dos ciclos de vida dos animais, né? Dos fungos, de alguns protozoários e das plantas em linhas gerais. E na aula de hoje a gente vai se aprofundar no ciclo reprodutivo das angiospermas. E quando a gente fala em reprodução de angiospermas, nós necessariamente precisamos falar sobre a flor, que é o órgão reprodutivo desse importantíssimo grupo vegetal. Em linhas gerais, a flor de uma angiosperma é composta de algumas estruturas principais chamadas verticilos florais. A flor normalmente une-se, conecta-se aos galhos de uma angiosperma por uma estrutura chamada de pedúnculo floral. E esse pedúnculo ele dilata-se para receber os principais verticilos florais, numa estrutura chamada de receptáculo floral. Logo após o receptáculo floral, nós temos algumas folhas modificadas que abraçam, que recebem a flor tipicamente reconhecida, chamada de sépala. O conjunto de sépalas dessas folhas modificadas em uma flor, a gente dá o nome de cálice. E posteriormente ao cálice, mais internamente, a gente tem estruturas chamadas de pétalas, que seriam o equivalente a sépalas modificadas. As pétalas, normalmente, elas possuem colorações vistosas, com o intuito de atraírem a atenção dos agentes polinizadores. O conjunto de pétalas de uma flor, a gente dá o nome de corola. E o conjunto cálice e corola, a gente dá o nome de perianto. E agora a gente vai falar das estruturas que estão diretamente relacionadas à reprodução das angiospermas. Em princípio, a gente tem o estame. O estame é o equivalente à estrutura masculina da flor. O conjunto de estames em uma flor, a gente dá o nome de androceu. O estame, por sua vez, ele é formado por uma estrutura alongada e fina que conecta a antera à base do receptáculo floral, chamada de filete. Portanto, a gente tem aqui no estame o filete e a antera. A antera é a região do androceu que vai estar relacionada à produção do grão de pólen, o gametófito masculino, como a gente vai ver em breve. E eu tenho também a estrutura feminina da flor. Essa base mais dilatada a gente chama de ovário, essa estrutura mais alongada a gente conhece pelo nome de estilete, e essa parte mais superior, um pouquinho mais dilatada, a gente chama de estigma. No interior do ovário, a gente tem uma estrutura chamada saco embrionário. Okay? O conjunto saco embrionário, ovário, estilete e estigma, a gente dá o nome de pistilo ou carpelo, dependendo do tipo de flor. O conjunto de pistilos ou carpelos de uma flor formam o que a gente conhece como gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina de uma flor. Esta flor que você está visualizando aí na sua tela é uma flor hermafrodita, porque ela possui tanto estruturas masculinas quanto femininas em uma mesma flor. No entanto, do ponto de vista evolutivo, como nós já vimos anteriormente, não é interessante para um organismo, para um indivíduo, realizar autofecundação. Por mais que nós falemos na participação de gametas na reprodução, por mais que nós tenhamos aqui a representação de uma reprodução sexuada, não é de interesse do organismo realizar um processo chamado de autofecundação. Portanto, para impedir que haja uma autopolinização, que o grão de pólen produzido pela flor participe da reprodução sexuada na mesma flor,
né, diminuindo assim a variabilidade genética, a natureza lançou mão de alguns recursos, como por exemplo a dicogamia. Na dicogamia, a gente tem a maturação do androceu em um período diferente do gineceu. Tá? Por exemplo, quando o androceu está ativamente produzindo seus grãos de pólen, o gineceu não está ativo, ele não consegue captar esse grão de pólen e dar procedimento ao processo reprodutivo. A mesma coisa em um outro período, em uma outra época reprodutiva, o androceu é que não está ativo e ele não vai conseguir fabricar os grãos de pólen. No entanto, o gineceu vai estar ativo e vai poder receber esse grão de pólen de uma outra flor. Portanto, a dicogamia ela restringe a autofecundação, a autopolinização, mas não impede que haja o que a gente chama de fecundação cruzada. Porque, por exemplo, quando o gineceu desta flor estiver ativo, o androceu de outra flor também vai estar ativo. E aí eu vou conseguir ter uma fecundação cruzada. E essa fecundação cruzada, do ponto de vista evolutivo, é mais interessante para o organismo, porque aumenta a variabilidade genética. Muito bem, seja com dicogamia ou não, nós estamos visualizando aqui uma flor hermafrodita, uma flor que possui androceu e gineceu na mesma flor. Agora, existem flores em que essas estruturas masculinas e femininas estão separadas. Por exemplo, aqui você está visualizando uma flor chamada de flor estaminada. É a flor masculina. É uma flor que só apresenta androceu e não possui gineceu. Tá? E aqui do outro lado você está vendo uma flor feminina, que em botânica a gente chama de flor pistilada. É uma flor que apresenta gineceu, mas não possui androceu. Portanto, nessa situação, você está visualizando flores que não são hermafroditas. Flores que possuem androceu separado do gineceu. Sendo assim, o grão de pólen é fabricado na flor masculina e precisa ser transportado da antera desta flor para o estigma desta outra flor. Esse transporte do grão de pólen de uma flor para outra, nesse caso, que nós estamos falando de flores não hermafroditas, a gente dá o nome de polinização. Outro aspecto importante é que estas flores não hermafroditas, né, uma flor estaminada e uma flor pistilada, elas podem coexistir em uma mesma planta. Uma mesma árvore, por exemplo, pode apresentar tanto flores masculinas estaminadas, quanto flores femininas pistiladas em um mesmo indivíduo. Neste caso, a gente costuma dizer que este é um exemplo de uma planta monóica, uma espécie monóica vegetal. Tá? Uma espécie que apresenta tanto estruturas femininas quanto masculinas no mesmo indivíduo. E eu posso ter também espécies em que eu tenho indivíduos que apresentam apenas flores femininas ou pistiladas e indivíduos que apresentam apenas flores masculinas ou estaminadas. Tá? Apesar de serem a mesma espécie, eu estou falando da mesma espécie de um determinado vegetal, eu tenho indivíduos masculinos nessa espécie e indivíduos femininos, como o que acontece com a nossa espécie, tá? Com os seres humanos. Portanto, aqui você está visualizando o que nós chamamos em botânica de espécie dioica, ok? Aquela espécie que apresenta sexos separados em indivíduos distintos. Seja uma espécie monóica ou dioica, a polinização precisa acontecer. O grão de pólen precisa chegar de uma flor para outra flor, geralmente. E os caminhos, geralmente, são dois caminhos distintos. Ou aquela espécie é uma espécie que apresenta um tipo de polinização chamada de polinização abiótica, que envolve a participação de fatores não vivos, tá? Como, por exemplo, o vento, como, por exemplo, a água. Tá? E eu tenho a polinização biótica, que envolve a participação de organismos vivos que serão responsáveis pelo transporte desse grão de pólen de uma flor para outra flor.
Um dos principais tipos de polinização abiótica é o transporte do grão de pólen a partir da participação do vento, é o que a gente chama de anemofilia. Tá? As plantas que apresentam esse tipo de polinização normalmente possuem uma corola com cores pouco atrativas, ou seja, as pétalas dessas flores não evoluíram para chamar a atenção dos agentes polinizadores. Não precisa chamar atenção, o vento está sempre ali presente. São flores que normalmente têm corolas com coloração pouco atrativa e outras adaptações bem importantes, como, por exemplo, o aumento do número de estames. Portanto, o androceu possui bastante anteras para aumentar a quantidade de grãos de pólen que serão produzidos. Tá? Ao mesmo tempo que o estigma dessas flores que possuem anemofilia são estigmas chamados de estigmas plumosos. É como se fosse uma pluma, uma estrutura para aumentar a superfície de contato e a chance desta flor feminina conseguir capturar algum grão de pólen e a fecundação acontecer. Portanto, como o vento desencadeia um processo de polinização menos direcionado, o vento não controla para onde o grão de pólen está indo, é necessário que eu aumente a chance desse processo vingar, desse processo ter sucesso. Tá bom? Portanto, eu aumento a quantidade de grãos de pólen produzidos através do aumento do número de estames e eu faço com que os estigmas da flor feminina sejam plumosos, possuam uma área de contato maior e, por consequência, tenham mais sucesso nesse processo reprodutivo. Esse tipo de polinização é muito frequente nas gimnospermas, tá? Pinheiros, ciprestes, por exemplo, são alguns exemplos de plantas que utilizam o vento para transportar o grão de pólen de uma flor para outra flor. Agora, o tipo mais comum, mais importante, mais conhecido de polinização é a chamada polinização biótica, é aquela polinização que utiliza organismos vivos para realizar esse transporte do grão de pólen de uma flor para outra. Existem algumas adaptações importantes nas flores que utilizam-se da polinização biótica, como, por exemplo, a presença de corola com cores muito atrativas. Portanto, as pétalas de flores com polinização biótica geralmente são vermelhas, amarelas, cores vivas, cores chamativas, com o intuito de sinalizar para os agentes transportadores do grão de pólen que elas estão aptas para que ocorra essa aproximação, essa chegada, tá? Que elas se tornem atrativas para esses agentes polinizadores. Quando são morcegos responsáveis pela polinização, a gente diz que essa é uma polinização biótica do tipo queropterofilia. Quando são insetos, entomofilia, como é o caso, por exemplo, da participação de abelhas, de borboletas na polinização das plantas. E quando são aves, ornitofilia, como é o caso, por exemplo, da participação dos beija-flores para polinizarem as plantas. Além de pétalas coloridas e chamativas, as flores que apresentam polinização biótica normalmente apresentam estruturas chamadas de nectários. São estruturas responsáveis pela produção de néctar com o intuito de atrair estes agentes polinizadores. Portanto, quando um morcego, uma borboleta, uma abelha, um beija-flor vão a uma flor, geralmente atraídos seja pela coloração, seja pelo cheiro daquela flor, eles, em princípio, estão interessados no néctar fabricado por estas flores. Geralmente, esse néctar é composto de grandes concentrações de carboidratos, de açúcares. Portanto, o objetivo principal dos agentes polinizadores em se deslocarem até as flores, em visitarem flores, é comer essa substância extremamente energética e nutritiva para esses animais. Tá? Portanto, é uma relação ecológica de benefício mútuo, tanto para as plantas,
né, que com isso conseguem reproduzir, conseguem fazer com que ocorra com eficiência o transporte do grão de pólen do androceu para o gineceu das suas flores, fazendo com que ocorra a reprodução desses indivíduos, como é importante para os animais envolvidos no processo de polinização, que acabam se alimentando, encontrando uma importante fonte de alimento extremamente energética e nutritiva para eles. Seria uma relação harmônica, positiva para os dois grupos de organismos envolvidos. Essa é uma das razões pela qual é extremamente importante que estes animais, que muitas vezes são mal vistos por muitas pessoas, insetos, morcegos, algumas aves, eles sejam preservados. A presença, a sobrevivência desses agentes polinizadores é crucial para que ocorra a reprodução dos vegetais. Portanto, a extinção de alguns grupos animais polinizadores pode ser extremamente catastrófica e pode, inclusive, levar alguns grupos vegetais à extinção, porque eles dependem totalmente desses indivíduos para que ocorra o transporte desse grão de pólen e, por consequência, a reprodução dessas plantas. Tendo esse processo de transporte do grão de pólen do androceu para o gineceu, seja da mesma planta, seja da mesma flor, seja de plantas ou flores diferentes, a polinização tendo sucesso, a gente passa para o próximo estágio, que a gente conhece como fecundação. A gente vai representar, a gente vai visualizar esse processo de fecundação em uma flor hermafrodita sem dicogamia. Tá? Vamos visualizar aqui uma flor em que o androceu e gineceu da mesma flor estão ativos no mesmo tempo. Portanto, para que esse processo de fecundação aconteça, alguns aspectos precisam ser ressaltados. O primeiro deles, havendo transporte com sucesso do grão de pólen da antera para o estigma da flor, esse grão de pólen vai começar a sofrer várias divisões mitóticas, tá? Para formar o que a gente conhece pelo nome de tubo polínico. Vamos dar uma ampliada para a gente tentar compreender melhor esse processo em mais detalhes. Primeiro aspecto extremamente importante na fecundação das angiospermas. Essa fecundação, em termos botânicos, é chamada de dupla fecundação. A gente vai entender já já por que essa fecundação é dupla. Primeiro aspecto importante, o grão de pólen, lembrando, como a gente já viu na nossa aula anterior sobre ciclos de vida, é um organismo vegetal, tá? Não é uma célula, é um gametófito masculino. É um organismo formado por várias células haploides. Portanto, esse é uma daquelas fases, é uma daquelas gerações que a gente estudou no ciclo anterior que nós vimos chamado de ciclo de alternância de gerações. Portanto, essa é a geração haploide, o organismo masculino haploide, ou seja, aquele organismo que não possui cromossomos aos pares, que tem apenas um lote cromossômico. E dentro do ovário do gineceu, a gente tem uma estrutura chamada de saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito feminino, ou seja, é a fase haploide do organismo feminino no ciclo de alternância de gerações na reprodução das plantas. Bem, portanto, reforçando, grão de pólen é o gametófito masculino, é a fase haploide, é um organismo N masculino, e o saco embrionário é o gametófito feminino, é o organismo haploide feminino. O saco embrionário, por sua vez, possui 3 células principais no seu interior. A oosfera, que é o gameta feminino, que é o equivalente ao óvulo, no nosso caso, na nossa espécie, por exemplo, e 2 núcleos polares. Tá? Todas essas 3 células presentes no interior do saco embrionário, o gametófito feminino, são, lembrando, células N, células haploides, células que não possuem cromossomos aos pares.
Esse grão de pólen, que possui no seu interior uma célula generativa haploide, vai sofrer mitose, vai sofrer divisões mitóticas sucessivas. Lembrando que esse E com exclamação é a representação para a divisão mitótica, não meiótica. Tá? Lembra disso, eu vou manter a quantidade de cromossomos. Tá? Portanto, a célula generativa N, haploide, localizada no interior do grão de pólen, o gametófito masculino, vai sofrer mitoses sucessivas, originando dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Tá? Esses núcleos espermáticos, eles vão percorrer uma estrutura alongada chamada de tubo polínico, que tem o intuito de conduzir estes gametas masculinos em direção ao saco embrionário desta flor. Tá? Portanto, vamos lá. Eu estou falando aqui em 3 células haploides femininas, oosfera e 2 núcleos polares, e eu estou falando em 2 células haploides masculinas, os 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Portanto, você está vendo aí que a conta não está batendo, em princípio, né? Eu tenho 3 células haploides femininas e 2 masculinas. E isso vai fazer com que um aspecto muito curioso e interessante aconteça nesse próximo estágio. O primeiro núcleo espermático, em princípio, ele vai fecundar a oosfera, formando o zigoto diploide, ok? Portanto, uma célula haploide masculina fecundou uma célula haploide feminina e originou-se, portanto, a partir daí, uma célula diploide, uma célula 2N, a primeira célula diploide do processo reprodutivo, que a gente chama de célula-ovo ou zigoto. O outro núcleo espermático, o segundo núcleo espermático, vai fecundar os 2 núcleos polares. Portanto, eu tenho uma célula haploide masculina fecundando 2 células haploides femininas. Portanto, eu tenho aqui 3 conjuntos cromossômicos formados nesta célula originada. Tá? Portanto, aqui nós temos um zigoto, tá? Portanto, uma célula oriunda de fecundação, mas que apresenta cromossomos em trios. Tá? Até agora, normalmente a gente está muito familiarizado na formação de zigotos com cromossomos em duplas. Tá? São os zigotos diploides. A nossa espécie é uma espécie que apresenta zigoto diploide. Nós somos organismos diploides. Nós possuímos cromossomos aos pares. Tá? As plantas também. Elas possuem zigotos diploides aqui, como a gente está visualizando aqui no interior do saco embrionário. No entanto, elas também formam um outro zigoto, chamado de zigoto triploide. Portanto, o segundo núcleo espermático fecundou os 2 núcleos polares, formando uma célula 3N ou triploide. Essa célula 3N ou triploide vai posteriormente originar um tecido triploide que envolve o embrião da planta, chamado de endosperma 3N, endosperma triploide. Tudo bem? Lembrando, esse tecido que está envolvendo o embrião da planta, ele possui cromossomos em trios, e ele foi produzido a partir da fecundação dos 2 núcleos polares pelo segundo núcleo espermático, produzindo lá no grão de pólen. E aqui, no interior, protegido pelo tecido triploide, pelo endosperma triploide, eu tenho o embrião diploide. Portanto, é aqui no interior que, de fato, vai se desenvolver o novo organismo. Enquanto esse processo acontece na formação do tecido triploide do endosperma, do embrião diploide se desenvolvendo, eu tenho
ao mesmo tempo, o inchaço dessa estrutura protetora mais externa da flor, do ovário da flor. À medida que esse processo vai acontecendo, estas estruturas mais internas formadas pelo embrião diploide e envolta pela estrutura formada pelo embrião triploide, né, que agora a gente dá o nome de endosperma triploide, vão dar origem ao que nós conhecemos como a semente de uma angiosperma, tá? Portanto, o ovário, ele vai dar origem ao fruto desta angiosperma. Em nossa próxima aula, entraremos em mais detalhes sobre a formação do fruto, os tipos de frutos e a dispersão e germinação das sementes, com a formação das angiospermas dicotiledôneas ou monocotiledôneas. Até breve.